para que abra, por favor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Veremos a partir do verso 1. Que diz assim, Abacuque 2, a partir do verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não se apressa para o fim. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Meus amados, quando nós oramos ao Senhor, o que o nosso coração naturalmente almeja é que venha a resposta. Aliás, se não tivéssemos essa intenção, nem oraríamos. Mas, no anseio de obter respostas de Deus para os nossos questionamentos, nós nos dirigimos a Ele e apresentamos, sim, por vezes as nossas queixas, as nossas necessidades, ou até mesmo abrimos os nossos lábios para expressarmos o quão gratos somos pelo direcionar de Deus. É interessante, queridos, que nós vemos que o Senhor deu um ministério ao profeta Abacuque, e diante daquele desafio que está diante do profeta, ele olha aquela situação e algumas coisas não fazem sentido na sua mente. E exatamente por isso ele começa a apresentar algumas questões perante o Senhor. Aliás, alguns intitulam Abacuque como o profeta dos porquês, porque ele pergunta por diversas vezes o porquê para Deus. O fato, meus queridos, é que nós somos desafiados a vivermos na expectativa do agir de Deus, porque Ele é quem de fato tem a resposta para os nossos questionamentos. É Ele quem tem a resposta para as diferentes situações que nós vivemos, onde em alguns momentos as coisas não fazem muito sentido, a gente não consegue racionalmente processar as ideias. Só nos resta, portanto, nos dirigirmos para aquele que está no controle de todas as coisas, a saber, Deus. Eu quero falar para você nesta noite, nesta oportunidade, a respeito da seguinte ideia: vivendo sob a expectativa do agir de Deus. É exatamente assim que o profeta Abacuque se porta. E aí, Abacuque recebe de Deus a resposta sobre sua percepção de que o Senhor estava favorecendo o cruel e o ímpio. Sim, observe que a esta altura, os caldeus, eles são instrumentos nas mãos de Deus para disciplinar a rebelde Judá. Só que na cabeça de Abacuque isso não faz muito sentido. Como assim?
O Senhor sendo servido em usar um povo ímpio para disciplinar o seu povo. Que negócio é esse, afinal de contas? Mas é interessante, meus queridos, meus amados, que Abacuque diz que ele orou ao Senhor. E o Senhor o respondeu. Verso 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse. Então ele abriu os lábios, exemplo daquilo que está lá em Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei. Abacuque ora e o Senhor responde. A questão é, como o Senhor lida com as nossas dificuldades, com os nossos conflitos emocionais e de fé? Porque eles existem. Porque eles existem. E por vezes uma série de interrogações estão na nossa mente. E queremos de fato uma resposta da parte de Deus. Meu amado irmão, eu quero dizer o seguinte para você. Servimos a um Deus que se importa conosco. É importante nós sempre termos isso em mente. E que Ele está disposto sim a trazer ao nosso coração a serenidade e a paz. Não podemos jamais nos deixarmos levar pelo coração vacilante a ponto de duvidarmos do amor e dos cuidados de Deus por conta das circunstâncias. As circunstâncias por vezes nos levam a duvidarmos do amor e do cuidado de Deus. Mas aí Abacuque começa a perguntar. E é interessante que a resposta veio evidenciando disposição. Verso 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ficarei simplesmente a observar. Observem vocês que ao invés de simplesmente ficar lamentando a respeito de tudo, Abacuque dispõe um coração a esperar na resposta de Deus. Isso é desafiador para nós. Isso é desafiador para todos nós. Ele se dispõe a esperar, mesmo sem entender. Sim, assim como Abacuque, por vezes, tem coisas que não fazem sentido para a nossa mente. Procuramos de todas as formas uma resposta. Procuramos de todas as formas entender, mas simplesmente não fazem sentido. Daí, a forma como nós lidamos com as crises é muito importante. É muito importante. Eu já me deparei com algumas pessoas revoltadas com Deus por conta de circunstâncias. E o meu papel, a minha tarefa como pastor é procurar direcionar a pessoa no sentido de entender o fator soberania. Não tem nada mais maravilhoso para a nossa alma. Não tem nada que nos fortaleça mais do que compreender a ideia da soberania de Deus. Sabe, todo aquele processo que Jó passou, chega num dado momento e ele exclama assim, lá no final do livro: bem sei que tudo podes, ó amado, e nenhum dos teus planos, dos teus intentos podem ser frustrados. Àquela altura, Jó declara a soberania de Deus e diz assim: Deus está no controle. E quando nós chegamos nesse estágio, as coisas soam muito mais tranquilas para nós, porque, muito embora não entendamos o processo, sabemos que o nosso coração descansa no Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Eu não sei, eu não compreendo, eu não sei porquê, mas Deus sabe. E Ele é aquele que trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam.
Eu não compreendo, eu olho aqui e não vejo. Talvez, em algum momento, em algum estágio da minha vida, a resposta vem. É interessante, queridos, que Abacuque diz que que vai se colocar em uma posição no propósito de observar o agir de Deus, observar qual será a resposta de Deus. Sim? E é interessante, queridos, que o Senhor não se ira contra Abacuque pelo fato dele ter questionado. Não, pelo contrário, o Senhor dispõe a responder. E aí, eu digo para vocês o seguinte: ter um coração aberto e disposto a ser ministrado pelo Senhor faz toda a diferença. Salmo 46. Situação extremamente difícil. Se você quer entender o Salmo 46, leia junto Salmo 46, Isaías, capítulos 57 e 58. Leia esses textos juntos. E aí é interessante que no meio de um turbilhão de coisas, diante da prova, Israel está cercado. E a resposta do Senhor para o povo naquela circunstância foi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante que neste salmo, em algumas traduções, tem uma palavrinha selar. Algumas traduções têm esse termo. É aquela pausa que o maestro dá na música. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é a sua ansiedade, não é a sua força, não é o seu network que fará a diferença. Porque existem determinados momentos em que nos compete tão somente aguardarmos, desacelerar, respirar e observar qual será a resposta de Deus. Foi essa a disposição do coração do profeta, porque a cabeça dele estava rodando e ele buscando resposta e as coisas não fazem muito sentido. E ele diz: peraí, calma, respira. O que Deus quer com isso? Eu vou esperar. Queridos, para nós que queremos tudo para ontem, nós seres humanos, e eu penso que nos dias de Abacuque não fosse muito diferente de nós, porque, como disse certo alguém, onde a fé é uma ferrugem, onde a alma é a pecado. E aí, fazer este exercício de descansar o coração e aguardar o agir de Deus, a resposta de Deus. Este é, sem dúvida alguma, um exercício que nós precisamos e devemos fazer. E aí, ele descansa o coração e espera a direção de Deus. Qual é a direção que Deus dará para isso, afinal de contas? Colocando a causa nas mãos de Deus. Você já fez isso? Você já ousou colocar a sua causa nas mãos de Deus? O profeta sai da agitação e busca um lugar de calma. Ele vai lá como uma sentinela. Ele sai daquele turbilhão de coisa, um monte de coisa acontecendo ao seu redor. É como se ele se afastasse dali do fervo, tá? A fim de observar com mais calma. A fim de observar com mais calma. É importante nos desligarmos, muitas vezes, da situação, no propósito de descansarmos em Deus. Sabe aquela ideia de um lugar secreto de oração? E aí você vai lá, diante de Deus, só você e ele.
você vai apresentar as suas causas diante dele. Lá na calmaria. Talvez lá pelas tantas da madrugada. E estará você. Deus. Esta é a situação. Meus queridos, meus amados irmãos, é importante nós termos a disposição no coração de nos voltarmos para Deus, pois é Ele que tem a resposta para os anseios, para as inquietações do nosso coração. Ouse fazer este exercício, abrir o coração em meio à dor e à amargura. É isso que o profeta faz. As questões apresentadas por Abacuque são perturbadoras. Como um Deus santo permite a ação do ímpio? Como um Deus santo permite que o ímpio oprima o seu povo? E aí já disse e repito que a ira de Deus não se acende contra Abacuque porque ele apresenta a sua queixa, não. Mas pelo contrário, o Senhor se dispõe a responder conforme está escrito. Disse o Senhor, a resposta veio. Qual foi a resposta de Deus? Versos 2 e 3. Diz assim. Versos 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor me disse, registrou o profeta. A ideia é, anota aí, Abacuque, que eu vou falar com você. Mas não anota em qualquer lugar, não. E nem anota em um lugar discreto, não. Se fosse hoje, diria assim, põe ele no alto dó. Escreve aí, Abacuque, em letras garrafais, para que até quem passar correndo possa ler. Registra, Abacuque, porque eu quero que outras pessoas aprendam a partir da sua crise. Isso é interessante, porque a nossa caminhada é composta por altos e baixos. A nossa vida não é linear. Por vezes estamos bem, obrigado. E em outros momentos estamos prostrados. Estamos dizendo, tem misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Mas aí o Senhor ministra o nosso coração, a nossa vida, e vamos amadurecendo, vamos criando robustez. É aquilo que a psicologia chama de resiliência, que é diferente de um elástico, porque o elástico, a partir do momento que você estica, quando ele volta, embora esteja ainda com a aparência de novo, ele já começou a quebrar as suas partículas. E você continua esticando, chega em um determinado momento que ele está completamente fácil. Mas a resiliência tem como função fortalecer, mesmo em meio aos momentos difíceis. E aí, a situação que você passa daqui para lá, talvez seja a mesma que você já vivenciou em um determinado momento. Só que agora você está mais maduro. Agora você aprendeu a lidar. Isso é interessante. E o Senhor diz, Abacuque, talvez essa situação que você está vivendo não seja exclusiva sua. Aliás, o Senhor afirma, porque Ele manda que Abacuque registre em letras garrafais para que outros possam ler, para que outros possam observar. O Senhor tem uma resposta para Abacuque. O Senhor tem uma resposta para aquele povo a quem Abacuque fala, escreve. O Senhor tem uma resposta para o seu povo. Espere-o, porque
virá, não tardará. A ideia é: não sofra antecipadamente. Aqui vem a tal da ansiedade. E alguém já disse que a ansiedade é a síndrome da soberania reprimida. Ou seja, é a vontade do homem de querer ser Deus, de querer estar na direção, de querer estar no controle, de ter as respostas. Só que nós somos limitados ao espaço e ao tempo. Não sem razão, o Senhor Jesus adverte para que não nos deixemos dominar pela ansiedade. Ela até vem. Como disse Lutero, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça ninho. Assim é a ansiedade. O Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos. E não é verdade que algumas pessoas são dominadas pela ansiedade de tal forma que desenvolvem uma gastrite nervosa? Até desgasta às vezes de tanta ansiedade. Isso é interessante. Olha, meus queridos, meus amados, o fato é que o Senhor diz para o profeta: não sofra por antecipação. Mas ainda não é o fim, vai passar. Quando você está enfrentando um momento difícil, a impressão é de que a coisa não vai passar nunca. A impressão é de que o tempo está caminhando lentamente. Mas é interessante que no tocante às provações, o apóstolo Paulo taxa essas provações como leves e momentâneas. Isso é bem interessante. O fato é que passa. Pode não ser da forma como eu espero, pode não ser o resultado que eu espero, mas passa. Olha, meus queridos, a crise de fé, por vezes, se deve simplesmente por nós não nos submetermos à vontade soberana de Deus. A palavra chega a dizer que aquele que crê não desespera. E quantas não são as vezes que eu e você, tiramos o olhar de Deus e colocamos nas circunstâncias. Mas o grande desafio consiste em nós colocarmos o nosso coração em Deus. É preciso resgatar a base, verso 4, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha, meus queridos, nós temos aqui um ensino muito precioso. Essa expressão, mas o justo viverá pela fé, será repetido pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 1, verso 17. Essa expressão aqui será a base, lá em 1517, para que Martinho Lutero deflague a reforma protestante. Mais tarde, essa mesma expressão causará um impacto na vida do pai do metodismo, John Wesley. Esse termo, essa expressão aqui, mas o justo viverá pela fé. Aqui está o contraste entre o incrédulo e o ímpio. O incrédulo acha que as coisas serão resolvidas do seu jeito, mas o crente é aquele que coloca o coração em Deus e diz: eu posso não entender, eu posso não saber exatamente qual é o caminho ideal, mas eu sei. Quem tem a resposta, este alguém é Deus. É por isso que eu vou colocar o meu coração nele.
Amada igreja, todas as vezes em que nós, ao invés de colocarmos o nosso olhar em Deus e colocamos nas circunstâncias, a consequência natural é a murmuração, é a incompreensão e muitas vezes o abandono da fé, a apostasia. Por isso, ouse colocar o seu coração em Deus. E aí, Abacuque continua e diz: eis o soberbo. Sabe o que é que o soberbo faz? Ele deflagra guerra contra Deus. Os babilônios achavam que estavam no controle. Nabucodonosor se sentia o próprio Deus. Ele mandou edificar aquilo que seria a sua imagem e ordenou que fosse adorado. É interessante que em um dado momento, quando eles achavam que tinham controle de tudo, que mandavam em tudo, que tinham o poder de fazer viver e fazer morrer, eles estavam agora na festa, na bebedeira, na orgia, profanando os utensílios sagrados do templo, quando foram pegos de surpresa. E o grande reino da Babilônia foi ao chão. Só existe um único, vivo e soberano Deus. E aí, meus queridos, o que é que o soberbo faz? Ele acha que pode confrontar a Deus, porque ele acha que tem a resposta, mas definitivamente não tem. Sua alma não é reta dele, diz o Senhor. O que é isso? Seus valores estão completamente de ponta cabeça, agem com injustiça, são incoerentes. E exatamente por isso, esses indivíduos não têm a aprovação de Deus. Meu amado, minha amada, talvez as coisas não sejam muito legais para você, talvez algumas coisas não façam muito sentido, mas o fundamento é esperar os cuidados de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No final de tudo, a fé é aquela que nos fortalece e nas entrelinhas nós conseguimos perceber o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Se o soberbo confia nas suas forças, o justo espera em Deus. Ah, meus queridos, meus amados, você acha que o ímpio viverá para sempre? Não, definitivamente não. Eles terão a sua parte. O Senhor manda que Abacuque registre os ais. É o juízo. Conforme já disse, a vara que foi usada para disciplinar Judá achava que estava no controle de tudo, que ia dominar tudo, que ia comprar tudo. E de repente, num abrir e fechar de olhos, foram simplesmente surpreendidos, porque chegou a hora. O Senhor, o reto juiz, diz: chegou a tua vez, chegou a hora de prestar contas. Versos 14 e 15, aí de Abacuque 2, diz assim, versos 14 e 15: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro
companheiros, misturando a bebida com seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Deus reina e Ele está no controle de todas as coisas e Ele observa todas as coisas. Deus é soberano. Verso 20. Olha que coisa fantástica. Último versículo do capítulo 12. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor reina. Ele está no controle. Ele está conduzindo todo o processo. As nossas queixas, elas podem ser sinceras. Mas creia. Deus é soberano e Ele está no controle. Observe que Abacuque começa se queixando e ele ora a Deus. E lá no final do livro de Abacuque ele termina louvando ao Senhor. As situações, não tenho dúvida, muitas delas continuaram difíceis. Mas o Senhor foi ministrando ao coração do profeta, a tal ponto que ele aprendeu a descansar o seu coração em Deus. Este é o desafio. Por mais experiente e por mais experiência de vida que tenhamos, por vezes, equivale a nada, porque não consegue trazer as respostas para o nosso coração. Por isso, somos desafiados a descansar sobre a potente mão de Deus. Abacuque questionou, ele apresentou a sua queixa, Deus respondeu. E no final, Abacuque louva. Aprenda a louvar ao Senhor. Certa vez, ouvi um testemunho de um pastor já idoso, bastante experimentado na caminhada, já com os cabelos grisalhos. Ele está dando o seu testemunho de vida para a igreja. E ele diz o seguinte: eu aprendi a só louvar. Eu aprendi a só cantar a Deus. Aprenda a importância de depositar o seu coração em Deus, de contar para Ele das tuas angústias, das tuas lutas, que cada um tem a sua, não dá para nós nivelarmos, não dá para falar assim, se você soubesse pelo que eu passo, não faz isso. Cada um tem uma estrutura. Vai para Deus. Chora aos pés do Senhor, como diz o livro. Creia, Ele é aquele que trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam. Que o Senhor te dê graça. Eu não sei quais são as tuas lutas, eu não sei quais são os teus desafios, mas o que eu sei é que a igreja crê e confia no Deus soberano. É Ele que está no controle da coisa. Amém?